Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai explorar algo que é meio óbvio, mas que precisa ser dito, que é a perseguição política. O que é perseguição política? Porque esse tema é fundamental para entender os desafios que nós hoje vivemos na democracia, no Brasil e no mundo em geral. Hoje vamos explorar suas raízes, a sua história, as suas características e, finalmente, cruzar tudo isso com o que está acontecendo no Brasil hoje. Afinal, Carla Zambelli é presa na Itália e passa a noite numa delegacia de Roma. Mas o que isso tudo tem a ver com perseguição política? Vamos lá, vamos começar aos fatos. Segundo a literatura especializada em perseguições políticas, uma das características da perseguição política é a supressão sistemática de indivíduos ou grupos de expressão. Grupos que emitem opiniões diferentes da do regime, orquestradas por entidades estatais, por pessoas no poder, para silenciar a opressão, a oposição. Em 1936, o Instituto de Direitos Humanos Internacionais já definia perseguição política como aquele tratamento diferenciado e hostil a opressores do governo, ao contrário do processo criminal comum. O que significa isso? Que existe um processo normal, criminal normal. Então você comete um crime, vamos lá, você tirou alguma coisa de uma pessoa indevidamente, ou roubo ou assalto, e você foi lá e foi processado por isso. Você bateu o seu carro num outro carro, um processo civil normal. Mas o que caracteriza a perseguição? É processar uma pessoa por expressar sua opinião contra o regime. É que hoje a opinião ela não é bem uma opinião quando se trata dos assuntos do Supremo. É um crime. Às vezes disseminar notícias falsas, às vezes atacar pessoas e incentivar que outras pessoas ataquem essas pessoas. Então isso vem se confundindo muito. Eu sei, é bem tênue essa linha. O problema é que no Brasil nós temos um judiciário separado de um executivo e separado de um legislativo. Como as pessoas têm noção disso, hoje se ataca muito o Alexandre de Moraes. Mas entendo, o Alexandre de Moraes não é chefe do executivo, não tem como ele fazer uma perseguição. Até porque esses crimes foram começaram a acontecer logo depois da eleição de Jair Bolsonaro. Esse crime que a Zambelli foi condenada, ele ocorreu durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Então, fica muito complexo das pessoas entenderem, então elas simplificam ao máximo. Mas, continuando a história, a pressão política ganha força mesmo no século XX, com regimes ditatoriais, totalitários, que usaram terrorismos de Estado para esmagar opositores. Então, que terrorismos de Estados são esses? Muito nos regimes da Segunda Guerra Mundial, tanto o regime alemão quanto o regime italiano, eles usaram o Estado para pressionar as pessoas que eram contra. Na China, ainda foi mais cruel, porque lá eles usaram todas as pessoas que supostamente eram direitistas, que hoje se avalia de 1 a 2 milhões de pessoas, eles usaram o Estado para calá-las. E como é que é calá-las? É cortar a rede social? Não existia rede social.
entenda que nesses regimes do início do século XX totalitários, era tortura, prisão e muitas das vezes morte. Esse era o fundo da perseguição lá naquele tempo e onde se dá toda a base teórica para isso. Porque, entenda, hoje eu critico o governo, você critica o governo. Uma coisa é fazer a crítica ao governo e às decisões dos ministros. Outra coisa é atacá-los diretamente. Outra coisa é atacar as instituições. Outra coisa é espalhar notícias falsas. Mas não era uma notícia falsa, era apenas a minha opinião. Meu amigo, se uma bola é uma bola e é redonda, e você começa a falar que aquela bola não é redonda, é quadrada, e mostra a foto de uma bola redonda e fala isso aqui é uma bola quadrada, você entende que a notícia é falsa? Não é uma opinião. Redondo é redondo. Quadrado é quadrado. Quando você acusa que uma bola redonda é uma bola quadrada, isso é uma notícia falsa, uma opinião falsa. É um crime. Porque não é uma opinião. É uma tentativa de manipulação. Mas enfim, papo para outro vídeo que nós já temos aqui no canal mais profundo. Então, entenda que uma perseguição política, ela tem várias camadas. Ela envolve violência, ela envolve prisão por opinião, não por falar mentiras. Mas o caso da Zambelli ainda tem um porém, não tem nada a ver com isso. Ela foi presa por outra coisa, que a gente já vai chegar lá. Então, a gente tem algumas características meio que na cabeça para entender o que é uma perseguição política. Ela tem que ter agentes estatais bem claros para promover um líder mais claro ainda. Então, várias ditaduras usaram, depois do século XX, esses mecanismos para promover um líder. Na China, para promover um partido, uma ideia. E esse é um dos princípios. Outro princípio, instrumentalização do judiciário. Você deixa que o judiciário seja livre. Você deixa que o judiciário não tome suas próprias decisões. Você interfere diretamente nesse judiciário. E uma perseguição política que tem o seu judiciário muito atacado, acaba que se transforma numa segunda sala do presidente ou do ditador. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Afinal de contas, mesmo durante o governo do presidente, o judiciário continuava livre. No governo do presidente Lula, o judiciário continua livre. Tudo bem, você vai achar que não. Existem decisões erradas, existem, e essas decisões têm que ser criticadas. Mas não atacar tudo, não destruir tudo por causa de uma pessoa, por causa de uma ideologia. E, lógico, é violência. Não se vê serem presos deputados, senadores, pessoas contra ou a favor de um ou de um lado ou do outro, serem presos e torturados. Serem presos sem crimes nenhum. Eles foram presos porque cometeram crimes. Ou os invasores do 8 de janeiro não cometeram crimes? Cometeram crimes, filmaram os crimes, postaram na internet e comemoraram. Então, mas, mano, independente se você acha que é crime ou que não é crime, se foi pesado ou se não foi pesado a pena, crime foi. A pena estava nas leis. Quem votou as leis foi o legislativo e o judiciário está executando. Mas é muito pesado. Então você vai lá com o seu deputado e fala, eu acho que crime por destruir patrimônio está muito alto. Diminua a pena por destruir patrimônio. Mas até o momento, essas são as penas. Não se esqueça que as penas por destruir patrimônio é a mesma pena se a pessoa destrói a sua casa. Se a pessoa picha seu muro. É a mesma pena. Se você gosta ou não gosta, então não dá para ter penas específicas para que comete crime em patrimônio de Brasília e no meu estado de... Então, lembre-se, crime é crime. Se você não concorda, pressione, mas está na lei. Mas hoje a ideia não é essa. A ideia do perseguição política não é realmente analisar os processos. Porque a gente vai ver, a Carla Zambelli tinha uma condenação
em 2022 no Tribunal Eleitoral de São Paulo. Cassação do mandato por abuso de poder econômico, abuso de poder político. Tudo bem. Ela está recorrendo, foi diplomada e é deputada. Pois bem, durante o mandato do presidente Bolsonaro, ela invadiu, junto com um hacker, ela não, mas enfim, ela pagou para um hacker invadir e, vamos ver, e colocou esse documento no sistema do Tribunal Superior de Justiça. E pensa bem, vamos ler esse documento. Espero que dê para ler, senão eu dou um zoom. Superior Tribunal Federal, Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes. Bom, então esse documento, teoricamente, viria pelo Gabinete do Alexandre de Moraes. Pois bem, data 4 de 1 de 2023. Hora, 7 horas da noite. O juiz, então o nome do juiz que autorizou o juiz adjunto, né? Então, o gabinete do ministro, o juiz que emitiu esse documento deve ser um juiz adjunto, prazo para cumprir 3 dias. E aqui embaixo você vê quem é que foi preso, mandado de prisão. O próprio Alexandre. Então, você entende que até mesmo no crime, ela e o hacker foram burros, porque como o ministro se auto-prende e detalhe, olha a data retroativa. Então como é que eu lanço um mandado de prisão para mim mesmo com a data retroativa? Com começo e fim da pena retroativa? Não faz sentido. Então, é um crime que a gente já vê que os golpistas ou quem defende essa ideia do golpe, do militarismo, a extrema direita, eles não estão muito a fim de conversar com a verdade. Eles estão a fim de contar a história deles para o nicho deles, e eles fazem isso muito bem. Por N motivos que a gente já vem conversar por aqui, porque as pessoas esquecem, porque as pessoas estão bem na vida delas, elas são alimentadas por TikToks, por ouvir falar que tal coisa é verdade e acaba que pega aquilo como verdade, pelo viés da vida delas, enfim, por um monte de coisa. Mas me diz uma coisa, nessa cena aqui, quem é que está fazendo uma perseguição política? Isso foi logo depois de uma manifestação. Quem é que está fazendo uma perseguição? É o rapaz? É a justiça? Ou essa moça de verde é a Zambelli e o cara armado é o segurança dela? Quem é que está fazendo realmente uma perseguição nessa cena? Olha, quem é? Quem são as pessoas que estão perseguindo o povo? Eu não estou entendendo. Aqui nessa outra cena, a gente está vendo a justiça perseguir a Zambelli, mas quem está sendo perseguido não tem arma. Quem está sendo perseguido não tem voz. Quem está sendo perseguido é oprimido. Mas aqui eu não sei muito bem se ela está sendo oprimida. Alguém pode me explicar? Porque se o oprimido tem arma, ele tem como se defender. Mas aqui, ó, aqui não me parece que ela está sendo oprimida. Pelo contrário, parece que ela está oprimindo o cidadão. As pessoas saindo do bar, ela armada, perseguindo um cidadão, ameaçando ou não. Você tá com uma arma apontada para alguém, você tá querendo ter uma conversa civilizada ou você tá querendo oprimir? Então, são estruturas meio ilógicas. Vamos lá. Para você ser perseguida política, você tem que ter um governo todo autoritário por trás e acabando com todas as suas... Mas a Zambelli tem
Aqui é o que ela está gastando mensalmente com assessores. Porque, afinal de contas, ela ainda é uma deputada federal. E aqui, ó, uma perseguida, R$7.000. Esse é o gasto só com funcionários do gabinete. Funcionários e o que precisa ser gasto ali com o gabinete. Esquece, aqui não está incluído o salário dela, aqui não está incluso o apartamento funcional, aqui não está incluso outros gastos inerentes ao mandato, como passagens aéreas, reembolso de combustível, nada disso. Aqui é só funcionários. Então, em janeiro, ainda ela gastou 107 mil, fevereiro, 123 mil, março, 123 mil, abril, 126 mil, julho, 107 mil, e aqui foi quando ela fugiu. Então, como uma pessoa que está sendo oprimida por um sistema todo voltado para oprimir, tem direitos parlamentares como todos os outros, recebe como todos os outros, tem gastos parlamentares como todos os outros, e aqui o mês atual, que ainda não fechou, mas já gastou 83 mil, isso só com funcionários. Esquece o que a gente vai falar sobre apartamento funcional, esquece o salário dela, esquece tudo isso. Então, me diz, como você está sendo oprimida pelo sistema injusto, sendo que você pagou um hacker para colocar um mandato de prisão dentro de um sistema governamental, esse hacker confirmou, esse hacker provou, você foi julgada, você teve sua defesa e foi condenada. Ai, mas a defesa dela... Se o cara que fez provou que quem mandou foi a sua chefe, e foi julgada junto, foi condenada junto. Mas mesmo assim, ainda ela está tendo acesso aos dinheiro parlamentar. Então não é uma perseguição, é mais uma conversinha. Cometeu-se um crime na Lava Jato. Cometeu-se vários crimes. E as pessoas foram presas. E eu não lembro de ter uma comoção nacional sobre perseguição. Por que agora as pessoas continuam cometendo crimes? Pior ainda, as pessoas cometem crimes e postam. Eu sei que os crimes são diferentes, mas são crimes. Ou agora vão ser gourmet de crime. Ah, não. Este crime aqui, ele não merece ser julgado porque não é tão grave. Ah, este aqui sim, este é mais grave. Todos os crimes têm que ser julgados ou não. A gente vai abrir agora uma exceção. Políticos podem cometer crimes de qualquer natureza que não sejam roubar. Se matar, tudo bem. Ah, desviar dinheiro público? Também. Ah, mentir na internet e espalhar fake news? Mas este também pode cometer. Não, porra! Crime é crime. Ou a extrema-direita não defendeu isso a vida toda? A extrema-direita põe todas as provas na internet. Falam dia e noite, espalhando fake news comprovada. Porque uma coisa é uma opinião, outra coisa é falar que uma bola não é uma bola é um quadrado. E a minha opinião é que a bola é quadrada. Não, a bola é redonda. Você viu a bola, você pegou a bola, você provou a bola, você filmou a bola, você pesou a bola. Aí você fala, não, minha opinião é que ela é quadrada. E faz uma história tão bonita, porque é bonita a história. Às vezes eu fico escutando a extrema-direita e eu fico aqui e falo, meu Deus, como esse rapaz é bom contar história. Podia ser, de repente, um escritor de ficção científica, podia ser um roteirista de filme nacional ou internacional, porque a história é legal. Mas a história sendo legal não deixa de ser mentira. E muito longe de ser uma opinião. Então, queria agradecer a vocês, deixar seu like. O link de o gasto da Carla Zambelli está na descrição. Ele é um link público, né, da Câmara Federal. Então lá tem não só dela, tem de todos os parlamentares. Então, às vezes, de repente, você tem um parlamentar que você acompanha, um parlamentar que você gosta mais. É um bom jeito de fiscalizar e ver com que eles gastam. Tá bom? Muito obrigado e valeu!